Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio venceu o Fluminense por 1-0 na noite desta terça-feira na Arena e mantém a esperança de não ser rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. Com este resultado, o Grêmio, na projeção atual, precisa agora de 5 vitórias nos últimos 8 jogos para conseguir permanecer na Série A. Neste vídeo, a gente vai analisar como o Grêmio de Mancini construiu a conquista destes 3 pontos e as consequências disso na tabela. O que o Grêmio tem que secar e o que ele precisa fazer para conseguir se manter na primeira divisão. Te informo que o meu vídeo tem o apoio da KTO. Eu matei na mosca a vitória do Grêmio por 1-0. Peguei uns pila lá na KTO para você lá também. Eu coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo, é um atalho para tu já te inscrever na KTO. Faz o cadastro, é bem rápido, e coloca como cupom promocional Meneghetti, cupom que vai te dar um bônus de 20%. Vai lá na KTO, o link está no primeiro comentário. Vitória importante, vitória fundamental, para pelo menos manter a esperança do Grêmio no Campeonato Brasileiro de não ser rebaixado. Num time completamente diferente, com 8 mudanças, nem todas por decisão do técnico Wagner Mancini, a gente tem que compreender isso. Muitas por substituições, né? Jogadores que estão nas suas seleções, como Borja, como Villasanti, Cortez suspenso. Ele mudou o time em todos os setores. Douglas Costa e Ferreira começaram no banco de reservas, talvez por desgaste físico, talvez por alguma decisão do técnico. O Grêmio começou contra o Fluminense, um time que dá muito espaço. O Fluminense é um time que dá muito espaço para os seus adversários. O Grêmio começou com marcação alta, às vezes com 5 jogadores à frente, tentando sufocar o Fluminense. E conseguiu isso nos primeiros 10 minutos. A primeira chance foi perdida pelo Elias a 33 segundos. A segunda chance foi perdida aos 14 minutos, novamente por Elias. E o Diego Souza ainda perdeu de cabeça livre dentro da área 23. Ali o Grêmio poderia ter já arrancado com uma vantagem que lhe daria tranquilidade. O Fluminense foi ameaçar em 2 contra-ataques perigosos, que o Grêmio acabou salvando. Num, o Breno recuperou uma bola interessante, no outro foi o Jeromel, num chute da entrada da área, que o Breno defendeu. Teve um outro chute no finalzinho do primeiro tempo, que o Breno também salvou em 2 tempos. Um Grêmio pressionando o adversário e errando no penúltimo toque. Vem para o segundo tempo e o Wagner Mancini faz uma alteração na equipe. Ele coloca o Ferreira na do Elias. O Elias teve boa movimentação, muita dedicação, uma taxa grande de participação no jogo, mas perdeu 3 gols, 2 deles, um de cabeça, um terceiro, mas 2 deles que ele não poderia ter perdido, um a 30 segundos, dentro da pequena área, num vacilo da defesa do Fluminense. No outro, quando recebeu um passe do Diego Souza, acabou perdendo um pouco o tempo, ficou sem ângulo e chutou fraco para a defesa do Marcos Felipe. E aí eu acho que o Mancini acertou na troca de colocar o Ferreira. Eu queria ver os 2 juntos. Mas olha só, ele manteve o Diego Souza. E o Diego Souza foi o autor do gol que deu ao Grêmio a chance de seguir respirando no Campeonato Brasileiro a 16 minutos, num cruzamento perfeito do Sarará. O Diego Souza subiu marcado, mas quando ele sobe é difícil que ele consiga. Um jogador pesado, forte, tem um bom cabeceio, e ele colocou a bola fora do alcance do goleiro do Fluminense, 16 minutos. A 17, o Mancini promove o Douglas Costa na do Campas, que teve muita participação, mas com alguns erros, um pouco precipitado nos chutes. O Grêmio no segundo tempo manteve marcação alta até marcar o gol. O Grêmio um pouco tenso no segundo tempo, errando muito passes, já havia errado bastante no primeiro tempo, chutando às vezes de forma precipitada. A ansiedade bateu e ela só diminuiu quando o Grêmio conquistou a vantagem no gol do Diego Souza. A partir daí o Fluminense, aliás, quando sai o gol do Grêmio, o Fluminense já era melhor na partida. O Fluminense chegou a fazer um gol em condição irregular. Desta vez foi o adversário gremista que foi penalizado por um detalhezinho. O Grêmio já foi penalizado 2 vezes aí nesses últimos jogos, contra Palmeiras e contra o Atlético Mineiro. Dessa vez foi o Fluminense por um detalhe, um vacilo da defesa no setor direito do Wanderson. O Jeromel deu espaço para o jogador do Fluminense tomar a sua frente, fazer o gol. Para sorte, o gremista estava em condição irregular. O Fluminense, depois que toma o gol, fica um pouco atordoado, tenta se recompor em campo. O Marcão, técnico do Flu, faz algumas alterações, todas elas sem êxito. Um Fred já
pesado, já desembocado, saindo muito da área, fazendo muito mais gestos, gesticulando, orientando seus companheiros e que tendo uma participação técnica. O Grêmio foi administrando, teve uma chance com o Douglas Costa para definir o jogo no finalzinho da partida. O Douglas Costa teve uma 28 minutos, nem tanto no finalzinho, um pouquinho, ele entrou a 17, a 28 minutos, perdeu a bola cara a cara com o goleiro, uma boa arrancada, mas um chute que ele não teve qualidade para colocar dentro do gol, faltou precisão para o Douglas Costa. O Grêmio poderia ali ter feito 2-0, que lhe daria mais tranquilidade. Bem, eu já vou fazer a cotação, mas o que o resultado significa? O Grêmio se mantém na 19ª colocação, 29 pontos, aproveitamento de 32%. O Grêmio tem mais 8 partidas no campeonato. A próxima é contra o América Mineiro, jogo difícil, o Mancini saiu de lá, o time do América Mineiro pode tentar armar uma guerrinha para tentar rebaixar o time do Mancini, tudo isso pode acontecer, faz parte do contexto extra-campo. O Grêmio tem mais 8 jogos, precisa de 15 pontos, ou seja, 5 vitórias. 5 vitórias em 8 jogos. Se a gente olhar pelo aproveitamento, assusta. Puxa, o Grêmio tem 32, precisa de 62,5%. O aproveitamento assusta. Vocês sabem que eu fiz uma projeção, que eu coloquei derrota para o Atlético, eu coloquei empate no Grenal, tá me faltando esse ponto, e eu coloquei vitória contra o Fluminense. E eu coloquei, acreditem, empate com o América e derrota para o Bragantino. E o Bragantino vem com time B ou C, porque vai vir para cá e depois vai decidir a Sul-Americana. Então, assim, e o Grêmio ainda tem um jogo com o Flamengo que também pode ser antes da Libertadores, 3 dias antes. O Grêmio tem um jogo na última rodada contra o Atlético Mineiro, que é um jogo em que o título já vai estar conquistado. Eu não estou dizendo que são partidas ganhas, mas são partidas vencíveis. 3 jogos estou apontando aqui. Não vai ser fácil ganhar do Bragantino, nada tem sido fácil para o Grêmio. Mas eu continuo defendendo a minha tese. Que não se diga que o Grêmio está virtualmente rebaixado. A situação é difícil, mas ela pode ser considerada improvável. Longe de ser impossível. E o Grêmio deu o primeiro passo contra o Fluminense. Tem que manter, o ideal seria vencer o América. Mas a minha projeção, até um empate, claro que é ruim, né? Tá me faltando um ponto. Tem um outro aspecto, a média pode subir. Eu estou fazendo uma conta para o Grêmio somar 15 pontos, com os 29 que tem, para chegar nos 44. Essa média pode subir, a rodada está começando. Foi o primeiro jogo, o Grêmio tem que secar. Nesta quarta-feira, o Juventude, que pega o Internacional, alguém dirá assim, mas o Juventude não é adversário. Não é adversário. Todo mundo que está nesse miolo de debate é adversário. O Juventude, que pega o Internacional. O Santos, principalmente o Santos, que é o primeiro fora do Z4, que pega o Bragantino na Vila Belmiro. 2 jogos na quarta-feira. Aí na quinta-feira o Grêmio tem que secar o Sport, que encara o América. O Grêmio tem que secar o Sport. E também na quinta-feira o Grêmio tem que secar o Bahia. Embora já tenha desgarrado um pouco, tem que secar o Bahia, que encara o Flamengo fora de casa no Rio de Janeiro. E acho que até São Paulo e Ceará vale a secada. O campeonato não está decidido ainda, eu insisto com isso. Eu vejo muita gente colocando o Grêmio já como rebaixado e eu insisto, o Grêmio ainda não está rebaixado. O Grêmio tem uma situação muito difícil, mas ainda tem condições de escapar da segunda divisão. O Grêmio não pode desistir. O time de hoje foi completamente diferente por algumas decisões, mas o Rafinha foi para o banco. Vamos ver se o Mancini vai manter isso. A ida do Douglas Costa para o banco, eu tenho a impressão, não é informação, uma leitura de que talvez o Grêmio tenha percebido que ele não tem gás para 45 minutos e preferiu utilizá-lo no segundo tempo. Estava com um corte aqui, um curativo na região aqui do supercílio, testa, supercílio, grande inclusive, se diz que ele teve uma queda de pressão e caiu no seu banheiro, esta é a versão oficial, enfim. O Grêmio tem condições matemáticas de sair e tem condições técnicas, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que existe esta possibilidade. O Grêmio tem que secar esses adversários para começar a se aproximar primeiro de Juventude e Sport, torcer para o Santos também patinar para depois, nas próximas rodadas, começar a encostar. Vamos fazer uma cotação? Breno, participação segura normal, 6, Wanderson. No lance do gol anulado não foi lá muito bem, foi envolvido. Não fez uma partida brilhante, tá? Alguns erros técnicos, alguns chutes mal colocados, tal. Nota 6, foi mediano. Jeromel e Kahneman seguros, firmes. O Jeromel, o único lance que ele errou foi o gol anulado, nota 7. Diogo Barbosa jogou mais que o Cortez e jogou mais que o Rafinha na lateral esquerda, nota 6. Lucas Silva, na minha opinião, o melhor do Grêmio. Marcou, participou, chutou. Uma cobrança de falta no final do primeiro tempo equivocada. Nota 8 para o Lucas Silva. Sarará, bem.
Assistência, o cruzamento para o gol, nota 7. Campas, abaixo, não repetiu o Campas do jogo contra o Atlético Mineiro. Nota 5. Elias, gols perdidos. Eu sei que é prata da casa, o torcedor tem expectativa nele, perdeu gols demais. Nota 4 para o Campas. Diego Souza, fez o gol. Teve uma boa movimentação no primeiro tempo. Depois caiu no segundo, mas fez o gol. Foi centroavante. Nota 7. Alisson, muito abaixo, mais uma vez. Tá mal, o Alisson, nota 4. Jogadores que entraram ficaram numa média de 5. Darlan, 5. Douglas Costa, 5, perdeu. Se movimentou, tentou, buscou o jogo. Perdeu um gol que não pode perder a essas alturas do campeonato. Ferreira, um pouquinho acima, nota 6. Churin, 5. Jean-Pierre, 5. Jean-Pierre. Tô dando 5 pro Churin, pro Jean-Pierre. Entraram a 35 minutos, assim, ó. Vai o 5, porque o Jean-Pierre ainda errou. Assim, ó, não há por que ter solução nesses jogadores. Né? Não há, não sei se o Mancini quer ter todo o grupo na mão. O Jean-Pierre entrou para tentar prender a bola e segurar o jogo. Para o Mancini, que conquistou a vitória, os 3 pontos, sem brilhantismo, apostando em alguns jovens, nota 6. O Grêmio segue vivo no Campeonato Brasileiro. Não é fácil. O Grêmio segue na UTI. O Grêmio segue na UTI. Tá longe de ir pro quarto. Mas deu uma esperança. Essa é a consequência do jogo. Agora tem que manter contra o América Mineiro. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos vídeos, valendo o like. Todos vocês bem-vindos nos comentários. E agora a KTO, gente. KTO.com, a minha casa de apostas. A um clique será sua. O cupom promocional é Meneghetti. O link está no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.